A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a ciência, a sabedoria e o conhecimento. Será que isso vem do homem ou é de Deus? Nós sabemos em que Deus está todas as coisas, inclusive a sabedoria, o conhecimento e a ciência. Tudo que o homem descobriu até hoje e ainda irá descobrir vem de Deus. Então, todo o conhecimento que o homem tem, todas as descobertas, tudo vem de Deus, porque Ele que está no domínio de todas as coisas. Ele que criou todas as coisas e determinou os fundamentos e as ordenanças para tudo aquilo que Ele criou. E tudo obedece ao que Ele determinou. Veja bem, lá em Salmo 147:5 diz: grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. Veja que o entendimento de Deus é infinito, ele não acaba nunca. Nós que somos limitados, nós temos um limite para as coisas. Colossenses 2, versículo 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. No 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Veja, Cristo é o detentor de todo o conhecimento do mundo, toda a ciência. Ele que, conforme o tempo, ele vai determinando que a humanidade pode se desenvolver. Todo esse tempo, desde antes da criação, Cristo sempre esteve presente. E nele está todas as coisas. Isaías 11:2 diz assim: repousará sobre ele, Jesus, lá o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Veja bem que tudo foi depositado nele. Isaías já entendia essas coisas. Isaías já sabia que Jesus Cristo era o detentor de todo o conhecimento da humanidade, desde o começo até quando nós chegarmos ao fim. Números, né, lá de Moisés, 24:16, fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo. Quem sabe a ciência do Altíssimo? Jesus. Nós não estamos falando de ciência celestial, mas ciência terrestre. O conhecimento pode ser, o conhecimento, a sabedoria vem dos céus, mas a ciência é usada aqui na terra, e isso vem todo de Jesus Cristo, tanto no Novo Testamento como no Velho. Concordo que Jesus é o detentor de todo o conhecimento e a ciência, e a sabedoria também. Jó 21:22, porventura a Deus se ensinaria ciência? Por acaso se ensinaria ciência a Deus? Como muitos homens querem ter a honra de falar que foi eles que descobriram as equações, eles que descobriram a ciência. 1 Samuel 2:3, e porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Provérbios 1:7, Provérbios de Salomão, o temor do Senhor é o princípio da ciência, olha só. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo. A ciência do santo é Jesus. Nele está depositado todo o conhecimento da humanidade, desde o começo até chegar ao fim. Isaías 11:9, parte B, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja bem, a terra vai se encher do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Veja que tem muita ciência, muita sabedoria que vai vir do alto. Jeremias, isso estou falando tudo no Velho Testamento, não? 3:15, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com sabedoria, quer dizer, com as coisas que Deus deu para nós. Daniel 2, no versículo 20, na parte B, diz assim, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria. Daniel 2:21, ele muda os tempos e as horas,
Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. É Ele que faz tudo, Ele que está no controle do nosso tempo, do nosso horário, né? Do nosso mundo está girando em torno de si, né? Movimento de rotação, movimento de translação, da galáxia se movendo, tudo isso vem da sabedoria e da inteligência de Deus que determinou todas essas forças. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, fala: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se já aniquilaram. Veja bem, nós falamos da sabedoria celestial, não deste mundo, não da sabedoria terrestre. No 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 7, confirma: mas falamos a sabedoria de Deus, oculto em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto. Olha só, a sabedoria que vem do alto. Então todos eles concordam numa coisa só, que Deus é o detentor de toda a ciência e toda a sabedoria, tanto no Velho Testamento como no Novo. Nós que queremos levar a glória para nós e deixamos de acreditar que Deus é que dá sabedoria. Mas para não deixar sem exemplo, a Bíblia ainda dá um exemplo ainda. A Bíblia, através de Moisés, através de alguns versículos que foi dado a Moisés lá no livro de Êxodo, Deus é que dá a ciência e a sabedoria para o ser humano. Porque nós temos o Espírito de Deus em nós, e isso é o que faz nos dar a sabedoria, faz nos dar a inteligência. Deus fala através de nós, através do Espírito que nós temos dentro de nós, porque nós somos corpo, alma e Espírito, e esse Espírito é dado de Deus para nós. É isso que faz dar entendimento, é isso que quando eu falo e as pessoas entendem, quando as pessoas falam eu entendo, é o Espírito que faz isso. Não é o cérebro nosso que faz isso. Porque se Deus tirar o espírito de nós, nós voltamos a ser animais. Como Nabucodonosor ficou 7 anos quando Deus tirou o espírito humano e pôs o espírito de animal. Quer dizer, deixou só o corpo e alma. E ele passou 7 anos sendo um animal. Veja bem que é o espírito que faz a diferença. E Deus fala a Bezalel, lá em Êxodo 3, 31, 2, eis que tenho chamado por nome a Bezalel. No 31, 3, o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todos os artifícios. Ó. Encheu ele de sabedoria, de entendimento e ciência, de todos os artifícios. Tudo que se tinha naquela época, que se podia fazer, ele deu a Bezalel. No 31,4 diz assim: para inventar invenções e trabalhar em couro e em prata e em cobre. Olha, para fazer invenções, trabalhar em ouro, em prata e cobre. E em lavramento de pedra para engastar. Quer dizer, ele teve também o conhecimento de trabalhar em pedras. Fazer como cortar uma pedra, como fazer ela se encaixar em algum lugar. Deus deu entendimento a Bezalel. E ele diz ainda mais, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. Quer dizer, ele teve as técnicas de trabalhar com madeira. Veja bem, essas técnicas de trabalhar com madeira ele passou a Moisés. A Moisés não, aliás, a Noé. Porque Noé fez a arca sem ter entendimento. Mas Deus passou todas as diretrizes, falou na mente dele, através do Espírito, para que Noé construísse aquela arca que foi imensa. Para quem não sabe, nas medidas atuais, a arca teria hoje 133,2 metros de comprimento, 22,2 de largura e 13,32 metros de altura. Era enorme. Era tão grande que dentro da arca cabia 500 vagões de trem. Agora imagine um ser humano que nunca fez um barco, nunca trabalhou com madeira, construir algo assim monstruoso. É Deus que dá as diretrizes. É o Espírito que nós temos em nós que faz entender essas coisas. Veja a mente. Igualmente descreveu lá em Êxodo 35, do 30 ao 33. Depois, se vocês quiserem ler,
tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor. Que Deus já fez, ele já deu todo esse trabalho, deu todo esse entendimento a Bezalel, para ele poder mexer com ouro, com prata, mexer com madeira, mexer com pedra, fazer os artifícios, fazer a obra que Deus determinava para ele, e ele ia e fazia, porque Deus deu entendimento a ele por causa do Espírito que há dentro de nós. E é isso que nos faz dar entendimento e sabedoria e conhecer a ciência que vem de Deus. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que se for útil. Olha, no 12, 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Veja bem, é o Espírito Santo que atua. Jesus determina e o Espírito Santo vem e atua sobre nós, para nos dar entendimento e nos dar conhecimento e ensinar a ciência. A ciência não foi o homem que descobriu, porque muitos relatos desses gênios antigos, né, dizem que eles estavam dormindo e acordaram com aquilo na cabeça. Eu mesmo, quando estava na faculdade, fazendo química, às vezes à noite eu sonhava com as fórmulas para poder desenvolver. E chegava lá na escola, eu desenvolvia as fórmulas e acabava tirando nota boa, porque era Deus que estava me passando. Não era eu que estava sabendo da minha mente. Era Deus que estava me orientando para mim se dar bem nos meus estudos. Para hoje poder aqui estar falando dele. Mas veja bem, tem um personagem bíblico aqui, muito conhecido, Salomão. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 5 em diante, quando ele estava em Gibeão, né, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse de Deus: pede o que quiseres que te dê, que eu te dê. Veja, Deus apareceu para ele em sonho e falou: pede o que você quiser que eu vou te dar. Samuel não pediu vencer batalhas, não pediu ouro, não pediu nada, mas ele pediu uma coisa importante. No 3,9, né, 1 Reis 3,9, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Veja bem, por que coração, não na mente? Porque o coração é onde estão os sentimentos. Se você está com medo, o coração bate de uma maneira. Se você está cansado, que você corre, o coração bate de outra maneira. Se você está enamorado, o coração bate, parece que vai sair pela boca. Então você vê que nosso cérebro está ligado ao coração e as atividades que nós fazemos estão relacionadas aí no nosso coração. Então o coração é o lugar de sentimentos, onde fala na Bíblia. Quando fala na Bíblia de coração, está falando dos sentimentos, não o coração, o músculo, né? O coração, aquele aparelho que bate, né? Aquela máquina que bate para bombear o sangue continuamente. Mas é lá que as nossas coisas se expressam, os nossos sentimentos se expressam. É através do coração. Mas Deus ainda fala para ele, né, para Salomão, que ele nunca houve alguém igual ele, de sabedoria e inteligência, porque ele pediu sabedoria dos céus. Ele não pediu sabedoria terrena. Ele pediu sabedoria celestial, ele pediu Jesus Cristo, que é o detentor de toda a sabedoria da ciência e do conhecimento. Ele pediu Jesus na vida dele. E isso que faz a diferença entre nós e o ser humano que não acredita em Deus. Nós podemos fazer todas as coisas, mas Deus sempre está no controle, sempre está nos ajudando, nos auxiliando. A semana que vem, na outra postagem que eu vou fazer no final de semana, nós vamos falar dos números da Bíblia, para ver que a matemática é de Deus. E nós vamos falar exclusivamente do número 3, para ver quantas coisas que tem lá nos céus, quantos acontecimentos teve na Bíblia, e a criação está baseada na Trindade, que é o número 3. 3 Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia e um final de semana excelente. Amém para todos.